O artigo 121 do Código Penal Brasileiro diz o que deve ser analisado a partir do momento em que seu caput consta, é matar alguém. E nele mesmo já vem a punição que vai ser aplicada, ou seja, a pena que vai ser aplicada por essa conduta do agente. O crime de homicídio ele pode ser praticado de mais de uma forma. Ele pode ser praticado pela forma qualificada, por exemplo, que nada mais é do que um meio pior de se cometer aquele crime. Como assim? Quando o agente se utiliza de um meio mais cruel para cometer aquela determinada conduta. Ou seja, ele pratica o homicídio de forma cruel, mediante paga-promessa, recompensa, traição, contra o cônjuge ou consanguíneo. Depois de ter, para assegurar algum outro crime, ele se utiliza de uma forma pior para cometer aquele homicídio. Existe a forma privilegiada, em que o agente ele age impelido de um motivo de relevante valor social ou moral, ou então sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Nesse caso, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Também existe a chamada forma majorada, que é quando o agente isso resulta da inobservância de um cuidado de profissão do agente, também no caso da omissão de socorro e também se o agente não buscou os meios necessários para diminuir as consequências dos seus atos ali naquele exato momento. E nesse caso a pena pode ser aumentada até em 1/3. Um outro agravante é se o crime for praticado contra uma pessoa que é maior de 60 anos ou menor de 14 anos, que também nesse caso vai aumentar mais 1/3 da pena do sujeito. Passando a integrar agora o Código Penal Brasileiro, a pena do feminicídio, que nada mais é do que o homicídio praticado contra a mulher por razão de ela ser mulher, ou seja, desconsiderando a dignidade da mulher enquanto mulher. Existe também a forma majorada do feminicídio, em que o crime é praticado por uma mulher gestante ou no período de 3 meses após o parto. Nesse caso, a pena pode ser agravada. O agravante desse crime vai constar em mais 1/3 ou metade da pena. Se o crime também for praticado por um agente que comete o crime contra uma mulher com menos de 14 anos ou com mais de 60 anos, isso também é um agravante que pode constar mais 1/3 ou metade na pena do sujeito. Por fim, o último agravante desse crime é se consta no momento em que o crime foi praticado havia a presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Nesse caso, a pena também vai ser agravada. Existe também o caso do perdão judicial. O perdão judicial é quando o juiz reconhece que a pena se torna desnecessária para o agente. Por quê? Porque a conduta foi culposa. Ele não deu causa dolosamente àquele resultado, ou seja, o típico exemplo do pai que culposamente dá fim à vida do filho. Aquilo já se torna tão doloroso para ele que a pena se torna desnecessária. E uma observação a ser feita nesse assunto é que a pena o crime só pode ser culposo. Não existe perdão judicial para crime doloso. Boa tarde, meu nome é Amanda Rodrigues. Eu vou estar falando do artigo 121, parágrafo 1º e 2º, em caso de aumento ou diminuição de pena. No caso, eu vou estar começando lendo o parágrafo 1º para estar podendo estar explicando. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que eles querem dizer? Que o homicídio não deixa de ser homicídio, mas as circunstâncias subjetivas conduzem a uma menor reprovação social. Ou seja, existem 3 casos que as penas podem ser diminuídas de 1/6 a 1/3. Agora eu vou falar para vocês as 3 hipóteses que podem ter essa diminuição de pena. No caso, seria a primeira, por motivo de relevante valor moral. Um exemplo seria um pai matar o estuprador da sua filha. O segundo motivo seria motivo de relevante valor social. Um exemplo seria um interesse coletivo.
O terceiro seria domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Um exemplo seria a ira monetária. Agora eu vou estar tentando explicar para vocês o caso de aumento de pena. Vou estar lendo para vocês o parágrafo 2º, como ele é bem extenso, eu vou estar lendo aos poucos e explicando. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Na paga, o recebimento é prévio, enquanto na promessa o pagamento é futuro. Não é necessário que o sujeito receba a recompensa, nem que seja tão somente em pecúnia. É delito subjetivo, não se aplica à qualificadora do mandante. O motivo torpe é como se fosse uma coisa repugnante. O inciso 2º é por motivo fútil, ou seja, um motivo insignificante. Isso também traz um aumento de pena. O inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Veneno, que é uma substância de origem química ou biológica capaz de provocar a morte, certo? Meio insidioso é uma fraude, uma forma sorrateira, escondida de estar matando a pessoa. Meio cruel, no caso, seria a violência. Aí também tem o fogo. Explosivo, um produto com capacidade de destruir objetos em geral. Asfixia, que é a supressão da função respiratória. Agora tem o inciso 4º. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A traição pode ser física, atirar pelas costas, ou moral, atrair a vítima para um recíproco lugar que vai matar a pessoa. A emboscada, no caso, seria tipo uma tocaia. A dissimulação é uma atuação disfarçada. Um outro recurso é a forma genérica, indicativa de análogo à emboscada e à dissimulação. O inciso 5, para asseguração e execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Uma qualificadora de natureza subjetiva relacionada à motivação do agente. Aí, em caso de aumento de pena, a gente também entra no feminicídio, que no caso também é o o inciso 6. Vou estar lendo para vocês. Contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. Que é um homicídio doloso contra a mulher, né? Em razão dela ter o sexo feminino. Um exemplo seria a violência doméstica, familiar, o menosprezo, em relação dela ser mulher, em relação do gênero feminino dela. Eu vou estar também falando sobre o homicídio culposo, que também fica dentro do artigo 121, parágrafo 3º. Nesse artigo, trata-se da inobservância de um dever, de uma regra técnica de ofício ou profissão, que se resume mais ou menos em um agente não tem intenção de matar, mas por inobservância ou por negligência, imprudência ou imperícia, acaba matando. A detenção é de 1 a 3 anos. Nesses casos, também tem o perdão judicial, que trata-se de uma causa de extinção de punibilidade, aplicável nos casos em que o sujeito produz culposamente a morte de alguém, mas as consequências desse crime lhes são tão graves que a punição desperta como desnecessária. Exemplo, matar o próprio filho sem ter intenção. Acaba que a punição dele ter matado o próprio filho é a maior punição que ele poderia ter. Então, no caso, a gente finaliza aqui. Muito obrigada. Meu nome é Claire, eu vou estar falando sobre induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, que corresponde ao artigo 122 do Código Penal. Eu vou começar conceituando o que é automutilação, o que é suicídio, e posteriormente vou estar falando sobre o artigo.
Bom, a automutilação é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo. E suicídio é a morte voluntária, é causar a própria morte. O artigo ele vai tipificar 3 condutas, que é induzir, instigar e auxiliar. Induzir quer dizer criar, despertar uma ideia que ainda não existe. Então, é como se alguém chegasse e falasse que tem algum problema e você aconselhasse essa pessoa a se suicidar. Instigar significa reforçar, encorajar uma ideia que já existe. Então, a pessoa está no prédio querendo pular e as pessoas gritam para ela pular. E auxiliar significa dar apoio material para que aquilo aconteça, o ato suicida e a prática de automutilação. Então, ela pode ser feita por meio de arma de fogo, por meio de objetos cortantes e algo que possibilite esses atos. Vai ter o sujeito ativo, que é qualquer pessoa exceto a vítima, e o sujeito passivo, que é uma pessoa determinada, que é a vítima. O caput do artigo, ele traz o induzimento, instigação e a prática da automutilação ou quem preste auxílio para essa prática. A pena menor vai ser de reclusão de 6 meses a 2 anos. No parágrafo 1º, caso resulte das condutas de induzimento, instigação ou auxílio à prática de automutilação, lesão corporal, de natureza grave ou gravíssima, a pena será maior. A pena prevista é reclusão de 1 a 3 anos. No parágrafo 2º, se essas condutas, induzimento, instigação e auxílio, a automutilação resultar em morte, a pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 122, eles determinam que as penas sejam aumentadas, caso o autor se enquadre nessa conduta, usando por meios modernos de comunicação. E a pena será aumentada até o dobro se essa ação for transmitida em tempo real ou realizada por meio de rede de computadores ou rede social. Caso o agente do crime em comento for líder ou coordenador de grupo de rede social, sua pena será aumentada em até a metade. Nos casos do parágrafo 6º e 7º, a depender da vítima, o crime será transportado para outro tipo penal com penas maiores. O parágrafo 6º resultando lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, em se tratando de sujeito passivo menor de 14 anos, o agente responde pelo crime tipificado no parágrafo 2º do artigo 129, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão. O parágrafo 7º, havendo resultado morte, sendo a vítima menor de 14 anos, o autor responde por homicídio, artigo 121. Também responderá por homicídio, e não pelo crime do artigo 122, parágrafo 2º, o autor que cometer os verbos descrito contra a pessoa e que não tenha necessário discernimento para a prática do ato de automutilação ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência devida contra tais atos do autor. E é isto. Obrigada. Olá, meu nome é Dani Marinho, sou estudante de Direito e quero apresentar, segundo o meu entendimento, os artigos 123 ao 128 do Código Penal. Vou começar pelo 123, que refere-se ao infanticídio. O que diz no artigo 123? Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Aqui estamos falando de um crime cometido contra a vida de um filho praticado pela própria mãe. Quando ela está sob a influência do estado puerperal, ou seja, quando a mulher está com seu estado mental abalado. Esse momento é aquele logo após ou durante o parto, onde existe uma grande mudança hormonal no corpo da mulher. Isso pode levar à sua desestabilização emocional. Aqui também tem uma hipótese, de um crime privilegiado, segundo algumas doutrinas, pois eles possuem alguns requisitos descritos no artigo 121 do Código Penal, que no caso seria um caso de diminuição de pena, Como está descrito aqui no artigo 121, no primeiro parágrafo, fala assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Que nesse caso aqui se encaixa, pois aqui temos um agente que comete um crime sob o domínio de violenta emoção, aquele momento onde a mulher está sob a influência do estado puerperal.
é um momento onde suas emoções estão muito alteradas e aquilo acaba lhe dominando. Até mesmo sob o efeito de mudanças hormonais no corpo da mulher naquele momento, né? Assim, a gente pode dizer que nesse momento ela pode criar até distúrbios psíquicos. Esses também podem diminuir sua capacidade de entendimento e autoinibição, levando ela a tentar eliminar a vida do seu próprio filho, né? E ainda sobre o assunto aqui, a gente pode trabalhar uma segunda hipótese. Quando a mulher engravida e essa já é portadora de uma doença mental. Nesse caso, a gente pode julgar ela como inimputável. Por quê? Porque diante aqui do artigo 26 do Código Penal, vou até ler para vocês o que diz aqui no artigo 26. É isento a pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, se aquela mulher durante a sua gravidez já tinha um problema mental e passa pelo estado puerperal e comete, né, esse infanticídio, ela pode ser inimputável por já ter um problema, né, antes da gestação, né? Aqui também eu vou dar um exemplo de companheiros, né? No caso, a mãe tá naquele estado puerperal, não tá muito bem e pede pro seu companheiro, não pai da criança, pra assassinar o seu filho. A dúvida fica: é infanticídio? Não, não é infanticídio. O companheiro ele vai responder por homicídio, né? Mas a mãe que estava naquele estado puerperal e provavelmente não estava sã, não estava consciente, essa sim vai ser julgada por infanticídio, tá? Somente se a mãe, né, for considerado que a mãe estava naquele estado puerperal naquele momento que ela pediu, né, pediu para um companheiro dela matar o filho. Agora eu também vou discorrer um pouquinho sobre o artigo 124 ao 128 do Código Penal, que refere-se ao aborto. O aborto nada mais é que a interrupção de uma gravidez, privando assim o feto do seu nascimento. O aborto só é punível a título de dolo, pois existe a vontade da interrupção da gravidez, salvo na hipótese de autoaborto, que vai estar descrito aqui no artigo 124. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aqui na primeira situação temos um autoaborto, onde a gestante, por intermédio de alguns meios, provoca a interrupção de sua gravidez. Na segunda situação, temos um consentimento da gestante para que um terceiro auxilie, a induza ou instigue de maneira secundária a provocar este aborto. Ou seja, pena, né? Detenção de 1 a 3 anos para ambos, tanto para a gestante quanto para o terceiro, né, que ele auxiliou, induziu ou instigou. Agora eu vou para a continuação do assunto aqui no artigo 125, que diz: provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Aqui o artigo deixa bem claro qual é o crime. É um aborto causado por um terceiro com emprego de violência, fraude ou grave ameaça contra a vontade da gestante. Quando a gente fala aqui do emprego da violência, tá bem nítido que é geralmente o uso da força bruta contra a vontade, né? No caso da fraude, eu posso dar um exemplo de invenção de uma mentira, vinda de um terceiro à gestante. Quando ele diz a ela que ela tem que interromper a gravidez ou senão ela vai morrer, né? Isso seria uma fraude. Também tem aqui ou grave ameaça, que pode ser no caso de um terceiro aponta uma arma para a gestante e força ela a realmente cometer o aborto por algum meio,
Na mesma linha de raciocínio aqui, a gente também tem o artigo 126, que diz: provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Diante desse artigo aqui, podemos notar que é um crime com o consentimento da gestante. A norma fala em consentimento com sinônimo de permissão, anuência, acordo ou tolerância, desde que essa gestante... Na mesma linha de raciocínio aqui, a gente também tem o artigo 126, que diz: provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Diante desse artigo aqui, podemos notar que é um crime com o consentimento da gestante. A norma fala em consentimento com sinônimo de permissão, anuência, acordo ou tolerância, desde que essa gestante tenha capacidade para consentir. Ela não pode ser menor de 14 anos, ela não pode ser alienada ou ser débil mental, ter alguma doença mental. Esse consentimento também dela pode ser expresso ou pode ser verbal. Na continuidade aqui temos o artigo 127. No caso aqui ele vai falar sobre as penas combinadas nos artigos anteriores, né? Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se a qualquer dessas causar-lhe a morte. Esse artigo aqui trata-se de um aborto qualificado. Um aborto qualificado pelo resultado considerado um crime, né? Na verdade, assim, é considerado um crime de preterdolo, onde existe um dolo antes do crime, ou seja, antes já havia vontade daquele resultado. E a culpa consequente da lesão grave ou morte, né? A culpa consequente dessa lesão grave ou morte da gestante pode ser causada durante a tentativa do aborto, seja ele com consentimento ou sem. Agora eu vou passar aqui para o artigo 128, que diz: não se pune aborto praticado por médico, ou seja, existe o aborto legal. Aborto legal. Aqui eu vou falar sobre quais são as características necessárias para esse aborto legal. Temos o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é procedido de consentimento da gestante, ou quando ela é incapaz, para ser representante legal. Aqui vemos que não é crime, né, um aborto praticado por um médico, desde que ele siga as medidas legais descritas no artigo 128. No caso do estupro, chamamos de aborto sentimental. Este pode ser feito mediante a apresentação de boletim de ocorrência, desde que a vítima tenha a capacidade para expressar sua vontade diante do fato. Caso contrário, pode ser representado por um representante legal. A gente também tem o que a gente chama de aborto sentimental, que é aquele quando a gravidez tem que ser interrompida para salvar a vida da gestante, interrompida através de assistência médica, né? Então aqui fica a pergunta, né, de todos esses artigos que eu li: qual que é a diferença entre infanticídio e aborto? Antes de iniciado o parto, seria um aborto, né? Se por vontade própria ou não, seria um aborto a morte desse feto. Ou seja, caso ocorra a morte do feto antes do parto, é um aborto. Agora, durante ou após o parto,
causado pela mãe, a morte seria um infanticídio. Deixando claro que a partir do momento que se inicia a dilatação, se inicia o parto. A morte em qualquer dessas etapas do parto após a dilatação constitui infanticídio desde que seja feito pela mãe, tá? Antes, pela mãe ou por terceiro, aborto. A partir do momento do início do parto, infanticídio causado, se for causado pela mãe, e homicídio, se for causado por um terceiro, contra a vontade da mãe, tá? Então aqui eu apresentei a minha compreensão dos artigos 123 ao 128 do Código Penal e também tirei algumas conclusões seguindo a doutrina de Damásio de Jesus. Obrigado e espero que tenha ficado claro. Cumprimento os nobres colegas e vamos dar então início a uma conversa sobre o artigo 129 do Código Penal. Eu sou Miguel Medeiros, da turma de Direito, e vamos falar então sobre as lesões corporais, ok? Já no caput, no artigo 129, nós temos aqui ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui nós temos então o entendimento de que ofender não apenas a integridade corporal, mas também a saúde é tido no Código Penal, no artigo 129, como um crime de lesão corporal, de natureza leve, segundo o caput. Correto? Ou seja, eu posso ofender tanto de forma verbal, de forma psíquica ou de forma moral, que o caput do artigo 129 do Código Penal vai entender que esse é então um crime de lesão corporal. Ok? Já no parágrafo 1º, nós temos enunciados que nos descrevem algumas lesões corporais de natureza grave. A primeira é quando resulta da incapacidade às ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, quando a lesão corporal ela incapacita a vítima por mais de 30 dias, ou seja, acima de 31 dias, né? De 31 dias em diante, é considerado uma lesão grave. Então, entendemos que menos de 31 dias, ou seja, até 30 dias, é considerado uma lesão leve, correto? Nós temos aqui, então, que quando a lesão ela incapacita a vítima por mais de 30 dias, ela é considerada uma lesão grave. Temos ainda aqui o perigo de vida, na verdade, o perigo de morte, né? Quando a lesão corporal ela é observada com um certo perigo à vida da vítima, essa lesão ela é considerada uma lesão de forma grave, entendeu? Isso pode ser com respeito à lesão ou à forma como ela ocorreu. Por exemplo, se a vítima foi pega de surpresa em um lugar que incorria de risco à vida dela, ou seja, num penhasco onde ela podia cair, ou se ela foi atingida de forma a se lesionar em um lugar onde ela corria um risco, né, de perder a sua vida, então essa lesão ela é entendida como uma lesão grave, ok? Nós temos ainda a debilidade permanente do membro, sentido ou função. Bem, pessoal, quando nós vimos aqui que uma lesão corporal ela é de forma a debilitar, de forma a diminuir ou de forma a deixar com pouco funcionamento as funções de um indivíduo, seja ela de um membro, de um sentido ou de uma função, ela é tida, então, o entendimento de que é uma lesão grave, ok? Nós vamos entender, então, que debilidade seria uma diminuição de função, ou seja, se você tem a perca de força de um membro devido à lesão corporal, ou se você tem, então, perca de um sentido, no caso do olho, se você tem perca de um sentido da visão, você tem, então, uma debilidade da visão, correto? E isso é tida como uma lesão corporal de natureza grave. No caso da função, nós podemos, eu separei aqui um exemplo que é o dos rins, por exemplo. Se nós temos
a perca da função renal, que seria então a perca de um rim, a gente tem então uma lesão corporal de natureza grave. Pessoal, quando a gente observa o sentido e a função, o STJ entende que no caso da visão e dos rins, por exemplo, foram os exemplos que eu dei, você só tem uma lesão grave se você perder parte da função ou do sentido. Ou seja, se você perder um olho, mesmo que ele seja arrancado, se for apenas um olho, ou um rim, mesmo que você perca a função de um rim, ou que ele seja arrancado também, né? Se você perder a função parcial dos rins, você vai ter uma lesão grave, né? Nós temos ali, nesse caso, uma lesão gravíssima se você perder a função ou o sentido de forma total, ou seja, você perder os 2 olhos, se você perder os 2 rins, entendeu? Então, perdeu apenas um olho, perdeu apenas um rim, nós temos uma debilidade da função, correto? Nós temos também aqui a aceleração do parto, nesse caso, quando o autor, sabendo que a vítima está grávida, ele comete contra ela lesões corporais que fazem com que ela tenha o parto acelerado. Então, a vítima terá, sim, o parto acelerado e dará à luz de forma antecipada devido às lesões corporais que ela sofreu. Então, nesse caso, essas lesões corporais é tido como uma forma grave, ok? Esse crime de forma grave, a lesão corporal da forma grave, ele é apenado com uma reclusão de 1 a 5 anos, ok? Nós temos ainda os crimes de lesão corporal na sua forma gravíssima, né? Na forma gravíssima, nós vamos ter aí as lesões corporais da grave um pouco mais atenuada, aliás, um pouco mais grave, né? Um pouco mais complexas na sua forma de abordagem. Então, aqui nós vamos ter a incapacidade permanente do trabalho. Nós vamos ter, então, uma perca total, onde a vítima ela não vai ter mais condição de voltar à sua atividade laboral. Ou seja, ela não vai mais voltar com 30 dias, que seria que a partir de 30 dias é gravíssima. Menos de 30 dias, leve. De forma permanente, gravíssima. Ok? Então, uma lesão corporal que incapacite permanentemente a vítima às suas funções laborais, seja ela qual for, ela tem, então, uma lesão corporal de forma gravíssima, ok? Enfermidade incurável. Então, lá nas lesões corporais graves, nós tivemos ali o risco de morte, né? Aqui não, aqui nós temos, então, uma enfermidade incurável, onde ela vai ter ali uma enfermidade, ou seja, ela perdeu os 2 rins, ela tem uma enfermidade incurável, onde ela vai ter que fazer hemodiálise para sempre. Ou então, se ela morreu, né? É uma enfermidade que ela vai morrer com aquilo, ela tem, então, a sua forma agravada da forma da lesão corporal grave. E, nesse caso, uma enfermidade incurável então, a forma gravíssima. A perca do membro ou sentido e função. Então, vou retomar os exemplos que eu dei na forma grave, que foi a perca de um olho e a perca do rim, né? E a diminuição de força de um membro. Aqui eu vou perder o membro, ou seja, eu perdi uma perna, por exemplo, eu não vou conseguir mais andar. Eu perdi, então, aqui os 2 olhos, eu perdi aqui os 2 rins. Então, eu tenho uma perca do sentido e da função permanentemente, entendeu? Eu tenho perca e inutilização do membro, da perna, eu não vou conseguir mais andar. Então, nesse caso, eu tenho aqui a forma gravíssima da lesão corporal. E eu tenho aqui a deformidade permanente. Gente, a deformidade permanente, o STJ entende que na deformidade permanente abordam as questões estéticas. Então, nesse caso aqui, se você tiver uma lesão corporal no rosto, onde isso deixe cicatrizes, ela é tida como uma lesão corporal gravíssima, porque ela envolve uma deformidade na sua face. É algo que você possa mostrar. No caso do modelo, por exemplo, ou pessoas que trabalham com a exposição da figura, né? Isso é tido como uma lesão gravíssima. O STJ leva em conta que lesões, mesmo graves ou gravíssimas, mas que deixam cicatrizes e que não deixam cicatrizes em lugares visíveis, por exemplo, se você tem uma perfuração, mesmo de forma grave, que você fique aí 30 dias sem trabalhar, né, ou mais de 30 dias sem trabalhar, na virilha, por exemplo,
e essa lesão deixa uma cicatriz, mesmo que grande, mas em lugar que não te cause prejuízo, ela não é tida como uma lesão gravíssima, ela é apenas uma lesão grave. Beleza? Então, vamos atentar um pouquinho para a deformidade permanente, que ela é entendida no STJ como uma forma de contemplar aí a questão da estética, tá bom? E nós temos o aborto, né? A gravíssima, porque lá nas formas graves, né? Nas lesões corporal de intensidade grave, nós temos antecipação do parto, né? Aceleramento do parto. Aqui nós temos o aborto, onde, em decorrência das lesões corporais, a mulher grávida, né, ela tem aí o aborto, ela perde o seu filho. E essa forma da lesão corporal gravíssima, ela é apenada com a reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Nós temos ainda a lesão corporal seguida de morte. Pessoal, na lesão corporal seguida de morte, nós vamos abordar aqui um termo que é o preterdolo, para explicar esse terceiro parágrafo. O preterdolo é quando o autor, na verdade, ele tem o dolo de cometer a lesão corporal, mas em função da lesão corporal, a vítima ela vem a perder a vida, entendeu? Então nós temos uma forma em que o autor pretende, com dolo, cometer lesão corporal, mas ele alcança um resultado que ele não quis, né? Ele não planejou isso, ele não teve a intenção de cometer o homicídio. Então, nesse caso, nós teremos o preterdolo, que é o homicídio, aliás, que é a lesão corporal seguida de morte, tá bom? E a pena para esse crime de lesão corporal seguida de morte é reclusão de 4 a 12 anos, beleza? Temos também alguns casos de diminuição de pena. Os casos de diminuição de pena, lá descrito no artigo 129, parágrafo 4º, ele destaca também os crimes onde o autor age por relevante valor social ou moral e no domínio da violenta emoção, né? Nós devemos entender aqui que quando o autor ele pratica a lesão corporal, nesse caso, contra o agressor do filho, né, contra o estuprador da filha, que foi um exemplo que nós usamos muito em sala de aula, ou então em domínio de violenta emoção, ele comete um crime onde ele tem ali uma diminuição de pena por causa da vingança, né? Não deixa de ser uma vingança, então ele foi provocado, e por isso ele tem a sua diminuição de pena, né? Nós não devemos confundir o domínio da violenta emoção com a influência da emoção, né? O domínio da violenta emoção é quando o autor ele conhece o fato no momento da ação, correto? E ele resolve, então, agir da forma a resolver o problema, a cometer o delito. Já sobre influência, é quando ele, já de plano de fazer o mal, de cometer a lesão corporal, nesse caso, ele tem aí a sua vontade agravada por uma circunstância, né, por uma influência qualquer. Por exemplo, eu já estou de plano espancar alguém porque alguém me deve certa quantia em dinheiro. Mas aí eu estou passeando no trânsito, estou passando e essa pessoa bate no meu carro. Então eu aproveito ali da influência, né, de ele ter batido no meu carro, em vez de resolver a questão, eu já parto para cima dele, quebro e tal. Então eu cometo lesões corporais onde eu fui influenciado pelo meio, mas eu não agi com violenta emoção, né, no domínio da violenta emoção por parte de alguma coisa que venha a beneficiar da pena, nesse caso. Nós temos, então, no artigo 129, parágrafo 5º, a substituição da pena. Nesse caso, o juiz ele pode substituir a pena de detenção, né, em caso em que ela não seja grave e nem gravíssima, tá bom? Ele pode substituir a pena de detenção por pagamento na forma de dinheiro, né? A multa. Então, o juiz ele pode suspender ou substituir, na verdade, a pena de detenção por multa. No artigo fala que o juiz pode substituir a pena de detenção por 200 mil contos até 2 contos, né? É lógico que isso é levado em consideração o valor da moeda local, da moeda vigente. Tá bom, gente?
Nós temos a lesão culposa lá no parágrafo 6º, que é apenado com detenção de 2 meses a 1 ano, que é quando, na forma culposa, há uma lesão corporal. Quando é que eu vou ter uma lesão corporal na forma culposa? Bom, eu posso empurrar alguém e esse alguém venha a cair e se machucar, né? Então, eu tive a intenção de quê? De empurrar, via de fato. Eu não tive a intenção de cometer ali uma forma de lesão corporal na vítima que chegou a cair. Mas eu empurrei, né? Eu fui a vias de fato e empurrei essa pessoa e essa pessoa caiu, né? Às vezes isso pode acontecer. E aí, eu, sem a vontade de cometer a lesão corporal, eu vou ser apenado aí com uma lesão culposa, que tem uma detenção de 2 meses a 1 ano. Só nível de curiosidade aqui, eu sei que isso já foi falado, mas o crime de detenção ele acontece quando na verdade, a pena de detenção, né, acontece quando o autor ele começa a cumprir a pena em liberdade, tá bom? Nós temos então aqui no parágrafo 7º os casos de aumento de pena. Nós temos o aumento de pena de 1/3 se na forma culposa, né, lesão corporal na forma culposa, ela for de forma a inobservância das regras técnicas da profissão, ou seja, quando a pessoa comete no ato da profissão inobservância de regras técnicas, ou ache ou ofício, ou deixe de prestar socorro, quando a pessoa não presta socorro para tentar atenuar a sua ação, né? Ou foge da prisão em flagrante, ou age com dolo praticando lesão corporal contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, nesses casos, nós temos aí o aumento de pena, que é de 1/3. Nós temos o aumento de pena também de 1/3 até a metade. Quando é que acontece o aumento de pena de 1/3 até a metade? Acontece quando o crime de lesão corporal ele é cometido por milícia privada ou grupo de extermínio. Gente, nesse caso, esse crime é acrescido de 1/3 até a metade para todo o grupo de extermínio que cometeu a infração, mesmo que apenas um integrante do grupo tenha cometido a infração, tá bom? Então, assim, o grupo foi julgado, mas só um que cometeu, nesse caso, lesão corporal. E isso na forma grave, né? Ou gravíssima. Só um que cometeu, então o restante não vai ser julgado por crime. Vai sim, porque o STJ entende que um praticando o crime, né, todos os outros vão ser julgados pelo mesmo crime, mesmo que a sua forma de julgamento, de apenamento, seja atenuada pela prática, pela execução, tá bom? Mas diz o STJ que mesmo que um pratique o crime, o grupo terá a sua pena aumentada de 1/3 até a metade, beleza? Aqui no artigo 129, parágrafo 8º, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Quando é que o juiz pode deixar de aplicar a pena no crime? Quando ele é cometido na sua forma culposa, ou seja, a infração atinge a si mesmo. Por exemplo, como diz lá conforme o artigo 121, no parágrafo 5º, né, ele disse que quando o agente comete o delito na sua forma culposa, ou seja, ele não teve a intenção de cometer o delito, ele pode, e quando ele sofre os resultados desse delito, nós citamos o exemplo do pai que atropela o filho, por exemplo, né? Então, ele mesmo sofreu com a infração que ele cometeu. Então, o juiz pode dar a ele o perdão judicial, tá? Ele não é apenado. Nós vamos passar agora para o parágrafo 9º, onde a gente vai falar sobre a violência doméstica. Quando é que eu tenho violência doméstica? Lá no parágrafo 9º, nós vamos ler ele aqui, ele fala que a lesão, quando for praticada contra ascendente ou descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou a quem conviva e tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se a de lesões domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Ou seja, ela é cometida contra pai, quando é
quando ela é cometida contra a esposa ou pessoa que conviva, qualquer outra pessoa que participe com coabitação, né, que conviva junto, ou então com uma pessoa que esteja ali partilhando da hospitalidade, que seja hóspede da sua casa. Então, contra qualquer dessas pessoas for cometido lesão corporal, ela terá, então, um apenamento de 3 meses a 3 anos, tá bom? Essa forma pode ser agravada? Sim, essa forma pode ser agravada, essa forma de apenamento. Por exemplo, lá no parágrafo 10 e 11, há um aumento de pena de 1/3 para lesão corporal no âmbito hospitalar, quando ela for da forma gravíssima ou grave, ou quando for praticada contra menor ou contra portador de deficiência. Então, quando a lesão corporal for praticada contra portador de deficiência, ou quando for na forma grave ou gravíssima, ela pode ter um aumento de pena aí de 1/3. Beleza? No artigo 12, nós temos outra forma de aumento de pena, que é quando essa lesão corporal ela é praticada contra agente público no exercício da sua função ou em decorrência dele. Ou seja, o agente não precisa estar em cumprimento da sua função, mas se for praticado contra ele em decorrência dele ser agente público na função que exerce, essa pena pode ser aumentada de 1 a 2/3. Tá bom, pessoal? Então, assim, o legislador ele foi um pouco sacana aqui, né? Porque ele colocou várias formas de aumento de pena, como, por exemplo, o aumento de pena contra lesão para lesão corporal contra agente público, ele é de 1 a 2/3. O aumento de pena para lesão corporal de natureza grave, gravíssima, ou contra portador de deficiência no âmbito doméstico, ela é de 1/3. Né? E a lesão corporal cometida contra milícia privada e contra milícia privada não, por milícia privada ou por grupo de extermínio, ela é de 1/3 até a metade, entendeu? Então, nós vamos separar esses 3 tipos de aumento de pena que temos aqui nas lesões corporais, beleza? Uma ressalva aqui no parágrafo 12 é que esse parágrafo ele protege também todos os familiares, né, de até a 3ª geração do agente público, ou seja, se a lesão corporal for cometida ainda contra parentes de até 3º grau, ela tem sim esse aumento de pena para o agressor, beleza? Muito obrigado. Olá, meu nome é Gilson, eu sou da turma 35 de Direito Penal do professor Sifferman. Eu vou falar sobre da pericritação da vida e da saúde. Pericritar quer dizer correr perigo, estar em perigo. Esse tema vai do artigo 130 até o 135A. O 130, que fala de perigo de contágio venéreo, diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deva saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante apresentação. O verbo expor é de sentido de colocar em perigo, de arriscar. O delito se caracteriza mesmo se a vítima tenha sido exposta. Ou seja, se a vítima não pegou a doença venérea, mas só dela ser exposta, já está caracterizado o crime. O bem jurídico, nesse caso, protegido é a vida e a saúde. O artigo 130 visa prevenir o risco da disseminação de doenças no meio social. O elemento subjetivo é o dolo e não admite a modalidade culposa. No parágrafo 1º, destaca a modalidade qualificada. Se o agente tem a intenção de transmitir, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. A ação
do artigo 130 nesse caso é uma ação penal pública, condicionada à representação, como está no parágrafo 2º. O artigo 131, que diz sobre perigo de contágio de moléstia grave, diz o seguinte: praticar com a fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Este artigo diz respeito a outras doenças que não são exclusivamente transmissíveis por doenças sexuais ou atos libidinosos, que não compreende no artigo 130. Ou seja, tuberculose, febre amarela, o agente deve estar contaminado. Não adianta transmitir a moléstia se ele não estiver contaminado. Senão aí ele incide no artigo 129. Um exemplo que eu vi na doutrina: se você não tem a doença, se você quer transmitir uma doença para outra pessoa, você pega e coloca uma bactéria ou alguma coisa numa colher e dá para essa pessoa. Isso não se caracteriza nesse artigo 131, e sim no 129. A vítima não precisa contrair a doença para que seja consumado o delito. Ou seja, só a tentativa, de expor a pessoa já é o delito. O bem jurídico protegido é a saúde das pessoas. O elemento subjetivo é somente o dolo direto, a vontade de transmitir à vítima a moléstia. O artigo 132 fala do perigo à vida ou à saúde de outrem. Artigo 132 diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviço em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordos com as normas legais. Esse delito é um delito de menor potencial, de menor potencial ofensivo. Exemplo: fechar veículo em movimento, dirigir em alta velocidade, obrigando o outro veículo a também dirigir em alta velocidade, colocando a vida das pessoas em risco. Um outro exemplo que eu vi na doutrina é você manusear materiais pontiagudos, facas, esse tipo de coisa, perto de outra pessoa. Você não tem interesse de ferir, mas se ferir você incorre nesse artigo 132. No parágrafo único, tem a pena aumentada de 1/6 a 1/3. A redação desse parágrafo foi dada com o intuito de coibir o transporte de trabalhadores rurais ou de qualquer tipo de transporte de maneira precária, clandestina. Se transportar pondo a vida em risco, haverá o aumento de pena. O bem jurídico protegido é a vida, a integridade corporal e a saúde. É uma ação pública incondicionada. O artigo 133, que fala sobre abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 ano, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena, no parágrafo 3º, fala da majorante. As penas combinadas neste artigo aumenta-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. O objeto material deste delito é a vítima, que está sob os cuidados do agente.
O bem jurídico é a segurança do indivíduo incapaz de se proteger. No parágrafo 1º, é a modalidade qualificadora. Se resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. No parágrafo 2º, se resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. É um crime préter-doloso, ou seja, dolo na intenção de abandonar e culpa diante da lesão corporal grave e da morte. O parágrafo 3º representa situações majorantes, como eu disse, aumento de 1/3 quando esse abandono acontecer em lugar ermo, quando o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ou a vítima for maior de 60 anos. Se a intenção do agente for desde o início causar a morte, ele responde por homicídio. Artigo 134 fala sobre exposição ou abandono de recém-nascido. Ele diz o seguinte, artigo 134, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. O objeto material desse delito é o recém-nascido abandonado. O bem jurídico é a vida, é a saúde desse recém-nascido. No parágrafo 1º e 2º, temos as modalidades qualificadoras. No parágrafo 1º, menciona que do abandono resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é de detenção de 1 ano a 3 anos. No parágrafo 2º, fala se resulta em morte, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Ambas as hipóteses são préter-dolosas, ou seja, dolo mais a culpa. Se a intenção desde o início for de causar a morte do recém-nascido, ela responde por infanticídio ou homicídio, ou lesão corporal grave, dependendo da situação que envolve o caso concreto. O artigo 135 fala de omissão de socorro. Vou aumentar aqui para eu poder ler ele. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, socorro de autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único diz o seguinte: a pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. O objeto material, como está descrito no tipo penal, é a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, a pessoa desamparada ou diante de grave ou iminente perigo. O bem jurídico protegido é a saúde e a vida. O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual. No parágrafo único, temos as majorantes, onde tem a pena aumentada da metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte. São préter-dolosa, ou seja, dolo diante da omissão de socorro e culpa diante do resultado morte, ou lesão de natureza grave. Não pode ser nem planejado ou desejado pelo agente. O artigo 135 não admite tentativa. Artigo 135-A. O artigo 135-A é exigir caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o parágrafo único
a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Esse parágrafo, como diz respeito, como mesmo nele fala, diz respeito ao atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir do paciente ou do responsável legal, em caso de emergência, como condição para atendimento, a assinatura de alguma garantia, ou seja, nota promissória, cheque calção, tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esse artigo veio para coibir os hospitais particulares. Quando a pessoa estava passando mal, eles não faziam atendimento, com medo de não receber do plano de saúde, da pessoa não pagar, dar o calote. O que eles queriam? Eles queriam um cheque calção, queriam uma nota promissória. Então, essa lei veio para coibir isso, para preservar a vida do cidadão. Ou seja, primeiro eles têm que atender, depois eles podem até preencher algum cadastro com os dados, para saber se essa pessoa para saber se achar essa pessoa, se ela vai pagar ou fazer alguma coisa. Mas eles não podem exigir nada de calção. A pena é aumentada até o dobro se a negativa resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Esse delito é classificado como crime próprio. É um crime de perigo concreto doloso. Pode ser provado por testemunha. É isso aí.